Página 22. Parada complementar. Número 1. O FGRS. Sobre a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918, considere as afirmações abaixo. É a página 22. Número 1. Caracterizou-se pela chamada Guerra de Trincheiras, que resultou em um nível de mortandade sem precedentes da história europeia, como demonstrado na Batalha do Somme, ocorrida na França. Número 2. Valeu-se da chamada guerra química com a utilização de substâncias letais como gás mostarda e fosgênio, amplamente empregadas tanto pela Tríplice Aliança como a Tríplice Entente. 3. Caracterizou-se com o primeiro conflito em que a aviação militar e a guerra aérea tiveram um papel fundamental. Aí perguntas alternativas, né? Quais são as corretas? A letra A, né? 1, letra B, 1 e 2, letra C, 1 e 3, letra D, 2 e 3 e letra E, 1, 2 e 3. Na verdade, as três características, elas são verídicas, né? As afirmações são verídicas sobre a Primeira Guerra Mundial, ocorrida em 1914 a 1918. Então, a letra correta é a letra E. Todas as três opções estão corretas. Número 2. Faça um levantamento geral sobre os armamentos utilizados nos campos da Grande Guerra, depois disserte sobre a forma como o processo tecnológico foi utilizado no evento e qual foi a diferença desse conflito em comparação com conflitos históricos anteriores. A Primeira Guerra Mundial, dissertando em questões tecnológicas, ela foi a primeira guerra bélica de fundamentos, principalmente de tecnologia muito avançada. Primeiro que nós temos na linha de frente a Rússia com uma potência muito grande de armamentos pesados, principalmente os definidos tanques de guerra, formatados e blindados. E temos também os Estados Unidos com a exatidão do avanço tecnológico. Então, esses dois processos, tanto a tecnologia avançada como o processo de grande massa de máquinas, né, de equipamentos pesados, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, fizeram uma diferença muito grande na questão dos armamentos e uma diferença em comparação a outros conflitos históricos, né? Os dois fatores foram esses. A questão da evolução no processo tecnológico e as armas pesadas da Rússia. Questão 3. Procure alguns relatos de testemunhas que viveram a Grande Guerra. Pode ser cartões postais, diários ou até mesmo cartas escritas durante o conflito. Compare alguns desses documentos e responda qual era a finalidade original desse registro. Há semelhança entre os relatos? Qual é a importância desse relato hoje? Na verdade, num conflito bélico como esse, encontrar uma testemunha visível é algo mais do que, eu diria assim, inato, né? Nós temos, por exemplo, um comandante, de forma indireta, aqui em Feira de Santana, do Comando da Independência, né? Que tem essa relação, que vivenciou a guerra não de forma direta, mas ele fala que foi um conflito que para muitos era a liberdade, era a forma de extensão de paz, né? De outro lado, a margem do conflito era a perda de familiares. Para outros, era uma forma do governo se abranger e tomar posse. Então, assim, há várias vertentes em relação à guerra. Uma testemunha, de fato, por ser um militar, citava que essas relações sempre tinham uma relação de contingência e perda. Era mais uma questão de perda. A guerra foi muito mais perda do que ganho, né? Muito mais. Essa relação de privar e direcionar a guerra como essência nunca foi um fator de grande vertente. Quem vê guerra, vê por dois motivos: poder e jogo de interesse. São essas duas relações que faz com que qualquer nação entre em guerra. Ou ainda, como aconteceu com os Estados Unidos, o afrontamento, né, do bombardear dos alemães na Primeira Guerra Mundial. A partir do bombardear, os Estados Unidos se sentiu pressionado a entrar em guerra e a partir daí o Brasil, claro, como seu aliado, entrou também. Então, esse direcionamento, a grande massa de quem entrou na Primeira Guerra Mundial foi esse. O fator dos aliados, né, essa relação. Mas, num montante geral, todos tiveram muito mais perdas do que ganho.
Mesmo aqueles que saíram vencidos tiveram perdas de soldados, perdas financeiras, perdas militares, perdas econômicas, além de territorial.